Ceará, 1837. A Grande Seca. O céu não chorava há meses. A terra rachou como pele morta. O gado tombou. As crianças pararam de brincar. Os homens pararam de rezar. E então ele chegou. Um homem alto, chapéu de aba larga, maleta de couro gasto, olhos cansados, mas firmes. Ele se apresentou como médico, Dr. Fernando Augusto de Carvalho, e disse algo que ninguém esperava ouvir. Não vou cobrar nada. Por 5 anos, ele foi o único médico de 12 vilas perdidas no sertão. Salvou 500 vidas, fez cirurgias que pareciam milagres. Curou epidemias, foi chamado de santo. Mas havia um problema. Ele nunca tinha sido médico de verdade. Nunca pisou numa faculdade, nunca segurou um diploma. Tudo o que sabia, aprendeu roubando com os olhos. E quando a verdade veio à tona, o sertão se dividiu em 2. Prender o charlatão ou proteger o Salvador. Música, título. 1877, Ceará. A Grande Seca não era apenas seca, era apocalipse. Rios viraram cicatrizes na terra. Plantações viraram cinzas. Famílias inteiras migravam para o litoral, esperando que o mar devolvesse o que o céu roubou. Mas alguns ficaram, e esses estavam morrendo, não só de fome, de sede, de desespero, mas também de doenças. Febre, disenteria, feridas infectadas que viravam gangrena, partos que matavam mães e bebês. Não havia médicos, não havia remédios, não havia esperança, até que ele chegou. Era uma tarde de julho, quando a carroça parou na entrada de Vila Santa Cruz, a maior das 12 vilas esquecidas do sertão. Um homem desceu, alto, magro, pele queimada pelo sol. Chapéu de aba larga, maleta de couro surrado, mas bem cuidado. Ele caminhou até a praça central, onde um pequeno grupo de homens conversava em silêncio. Boa tarde, disse ele, tirando o chapéu. Meu nome é Fernando Augusto de Carvalho. Sou médico. Os homens olharam para ele, desconfiados, cansados, sem forças para a esperança. Médico? Perguntou um deles, um velho de barba branca e olhos fundos. De onde? Do Rio de Janeiro, respondeu Fernando com voz calma. Vim para ajudar. Ajudar? Riu o velho amargo. Ajudar com o quê? Não temos dinheiro, não temos comida, não temos nada. Fernando segurou firme a maleta. Eu não cobro. Não cobro nada, repetiu ele. Vou tratar quem precisar, sem custo, até a seca passar. Os homens se entreolharam, não acreditaram, mas não tinham escolha. Fernando foi levado até uma casa pequena no fim da vila. Lá dentro, uma mulher gemia de dor, estava grávida. O parto tinha começado há 2 dias. A parteira local, Dona Isaura, estava ao lado dela, suando frio. Não consigo tirar a criança, disse Isaura, olhos vermelhos. Ela vai morrer, as 2 vão. Fernando entrou, colocou a maleta na mesa, tirou de dentro instrumentos de metal, panos limpos, vidros de líquidos escuros. Vou precisar de água fervida, disse ele. E todo mundo sai, só fica a parteira. O que aconteceu naquela casa ninguém viu. Mas 3 horas depois, um choro ecoou. Um choro de bebê. Quando Fernando saiu, estava coberto de suor, mas estava sorrindo. Mãe e filho estão bem, disse ele. A vila inteira, que esperava do lado de fora, explodiu em lágrimas. Abraços, orações, gratidão. E naquele momento, Fernando deixou de ser um estranho. Ele se tornou o médico do sertão. As notícias correram rápido. Havia um médico em Santa Cruz, e ele não cobrava. Em poucos dias, pessoas de outras vilas começaram a chegar. Doentes, feridos, desesperados. Fernando os atendia a todos. Operou um homem com apendicite em cima de uma mesa de madeira, usando uma faca aquecida no fogo. Curou uma epidemia de febre tifoide, isolando os doentes, e fervendo toda a água da vila. Salvou uma criança mordida por cobra, sugando o veneno e aplicando um soro que ele mesmo preparava. Amputou o braço de um homem esmagado por uma carroça. E o homem sobreviveu. Fez parto de gêmeos, de trigêmeos. Salvou mães que todos achavam perdidas. E tudo isso sem cobrar 1 centavo. Ele aceitava comida quando ofereciam. Dormia onde davam abrigo, mas nunca pediu pagamento. As pessoas começaram a chamá-lo de Doutor Santo. Diziam que Deus tinha mandado ele, que ele era um anjo, que tinha mãos abençoadas.
Fernando nunca se vangloriou. Trabalhava em silêncio, ouvia mais do que falava. Anotava tudo num caderno surrado. Ele era gentil, paciente, dedicado e extremamente competente. Mas havia algo estranho. Seus métodos não eram comuns. Ele usava plantas que ninguém conhecia. Preparava remédios em segredo. Recusava ajuda de curandeiros locais. Não citava nenhum professor, nenhuma universidade, nenhuma técnica conhecida. Quando perguntavam onde tinha estudado, ele desviava o assunto. Aprendi com um médico francês, dizia, um grande mestre. E ninguém insistia, porque ele salvava vidas. E no sertão, isso era tudo que importava. Mas histórias como essa sempre têm um preço. E o preço estava chegando. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, porque o que vem agora vai te arrepiar. 1882, 5 anos depois da chegada de Fernando. Uma carruagem parou na Praça de Santa Cruz. Dela desceu um homem jovem, bem vestido, cabelos penteados, olhar sério. Ele carregava uma pasta de couro novo e um diploma emoldurado. Seu nome era Dr. Antônio Ribeiro. E ele tinha vindo da capital para assumir o posto médico oficial da região. Antônio era tudo que Fernando não parecia ser. Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, treinamento em Paris, recomendações do governador. Ele tinha vindo para organizar a saúde pública da região, montar um hospital, treinar enfermeiras. Mas quando chegou, descobriu que já havia um médico, e esse médico era adorado. No primeiro dia, Antônio foi visitar Fernando. Bateu na porta da casa onde ele morava, uma casa simples, cedida pela vila. Fernando abriu. Doutor Antônio Ribeiro, disse o jovem estendendo a mão. Vim da capital. Ouvi falar muito do senhor. Fernando apertou a mão dele. Firme, respeitoso. Seja bem-vindo, doutor. Os dois sentaram, tomaram café, conversaram. Antônio fez perguntas, muitas perguntas. Onde o senhor se formou? Com um médico francês, Dr. Laurent Beaumont, no Rio de Janeiro. Interessante. Eu conheço vários médicos franceses que passaram pelo Brasil. Beaumont, não me lembro desse nome. Fernando apenas sorriu. Ele era discreto. E suas técnicas? Continuou Antônio. Ouvi que o senhor faz cirurgias complexas. Onde aprendeu? Observando, praticando, errando, acertando. Antônio franziu a testa. O senhor tem registro médico? Fernando respirou fundo. Não. Perdi meus documentos na viagem, há anos. Nunca consegui reaver. Antônio se inclinou para a frente. Então como o senhor prova que é médico? Fernando olhou para ele, calmo, firme. Pelas vidas que salvei. Antônio saiu daquela casa com uma certeza. Algo estava errado, e ele ia descobrir o quê. Antônio começou a investigar, discretamente. Perguntou aos pacientes de Fernando. Todos disseram a mesma coisa. Ele salvou minha vida. Ele é um santo. Ele é o melhor médico que já vi. Mas Antônio não se convenceu. Ele observou Fernando trabalhar e viu coisas que o incomodaram. Fernando não usava a terminologia médica correta. Improvisava demais. Suas técnicas eram eficazes, mas não eram ortodoxas. Antônio escreveu para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para a Bahia, para São Paulo. Perguntou: conhecem um Dr. Laurent Beaumont, médico francês que teria trabalhado no Rio? A resposta demorou semanas, mas quando chegou, não havia registro de nenhum Dr. Laurent Beaumont. Antônio investigou mais fundo. Pediu que verificassem o nome de Fernando Augusto de Carvalho, nos registros médicos de todo o Brasil. A resposta veio um mês depois. Nenhum registro, nenhum diploma. Nenhum Fernando Augusto de Carvalho formado em medicina. Antônio tinha a verdade nas mãos. Fernando não era médico. Nunca tinha sido. Ele era um impostor. Mas agora, o que fazer? Antônio voltou à casa de Fernando. Dessa vez não estava sozinho. Trouxe o delegado da região e 2 oficiais. Bateu na porta. Fernando abriu. Viu os homens. Entendeu imediatamente. Doutor Fernando, disse Antônio, voz firme. Preciso que o senhor me acompanhe. Por quê? O senhor não é médico, nunca foi. Não há registro seu em nenhuma faculdade. Não há diploma. Não há doutor Beaumont. Fernando baixou a cabeça. É verdade. Eu nunca fui médico, continuou ele, voz baixa. Nunca entrei numa faculdade. Tudo que sei, aprendi observando.
Fui auxiliar de um médico francês por 3 anos. Lavava instrumentos, preparava remédios e observava. Aprendi com os olhos, com as mãos, com os erros. Antônio cerrou os punhos. O senhor enganou essas pessoas. Eu salvei essas pessoas, explodiu Fernando, olhos brilhando. 500 vidas, 500. Quando eu cheguei aqui não havia ninguém, nenhum médico, nenhum governo. Ninguém se importava com essas vilas. Eles estavam morrendo e eu fiz o que pude. O senhor não tinha o direito. Eu tinha o dever. O delegado avançou. Fernando Augusto de Carvalho, o senhor está preso por exercício ilegal da medicina. E assim, o médico que salvou 500 vidas foi levado algemado. A notícia se espalhou como fogo e o sertão explodiu. No dia seguinte, mais de 200 pessoas cercaram a delegacia de Vila Santa Cruz. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos gritando a mesma coisa. Soltem o doutor Fernando. Dona Isaura, a parteira, estava na frente. Ele salvou minha filha, salvou meu neto. Se não fosse ele, eu não teria família. Um homem de muletas gritou. Ele operou minha perna. Eu ia morrer de gangrena. Ele me salvou. Uma mãe levantou o filho nos braços. Esse menino nasceu morto. Fernando o trouxe de volta. Ele é um milagre. Mas nem todos concordavam. Antônio saiu da delegacia. Enfrentou a multidão. Vocês não entendem, gritou ele. Ele não é médico. Ele poderia ter matado alguém. Ele poderia ter errado. Ele não tem o conhecimento necessário. Mas ele não errou, gritou alguém. Ele acertou 500 vezes. E se tivesse errado, rebateu Antônio, quem seria o culpado? Vocês aceitariam? A medicina não é sorte, é ciência, é estudo, é responsabilidade. A vila se dividiu. Alguns defendiam Fernando. Diziam que ele tinha feito o certo. Que diploma não importava. Que o que importava era o coração. Outros concordavam com Antônio. Diziam que Fernando tinha mentido. Que tinha colocado vidas em risco. Que a lei existia por um motivo. E Fernando permaneceu preso, aguardando o julgamento. O julgamento aconteceu 3 meses depois, no Tribunal Improvisado de Vila Santa Cruz. Fernando estava de pé, sem advogado, defendendo-se sozinho. O juiz leu as acusações. Exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, fraude. Como o réu se declara? Fernando respirou fundo. Culpado. Mas, continuou ele, eu gostaria de falar. O juiz assentiu. Fernando olhou para a sala, para as pessoas que ele tinha tratado, para Antônio, para o juiz, e começou. Eu nunca quis enganar ninguém. Quando cheguei aqui, não disse que era médico para ter poder. Disse porque era a única forma de ser ouvido. Se eu tivesse dito, sou um auxiliar que aprendeu sozinho, ninguém teria me deixado tocar nos doentes. Ninguém teria confiado em mim, e eles teriam morrido. Eu sei que menti, eu sei que quebrei a lei. Mas eu não podia assistir aquelas pessoas morrerem. Não podia. Fiz o que sabia fazer. E fiz com amor, com dedicação, com respeito. Eu não sou médico, mas eu curei. Eu não tenho diploma, mas eu salvei. E se isso é crime, então eu sou criminoso, mas eu não me arrependo. A vila se dividiu. Alguns defendiam Fernando. Diziam que ele tinha feito o certo. Que diploma não importava. Que o que importava era o coração. Outros concordavam com Antônio. Diziam que Fernando tinha mentido, que tinha colocado vidas em risco, que a lei existia por um motivo. E Fernando permaneceu preso, aguardando o julgamento. O julgamento aconteceu 3 meses depois, no Tribunal Improvisado de Vila Santa Cruz. Fernando estava de pé, sem advogado, defendendo-se sozinho. O juiz leu as acusações. Exercício ilegal da medicina. Falsidade ideológica, fraude. Como o réu se declara? Fernando respirou fundo. Culpado. Mas, continuou ele, eu gostaria de falar. O juiz assentiu. Fernando olhou para a sala, para as pessoas que ele tinha tratado, para Antônio, para o juiz, e começou. Eu nunca quis enganar ninguém. Quando cheguei aqui, não disse que era médico para ter poder. Disse porque era a única forma de ser ouvido. Se eu tivesse dito, sou um auxiliar que aprendeu sozinho, ninguém teria me deixado tocar nos doentes. Ninguém teria confiado em mim, e eles teriam morrido. Eu sei que menti, eu sei que quebrei a lei.
Mas eu não podia assistir aquelas pessoas morrerem. Não podia. Fiz o que sabia fazer. E fiz com amor, com dedicação, com respeito. Eu não sou médico, mas eu curei. Eu não tenho diploma, mas eu salvei. E se isso é crime, então eu sou criminoso. Mas eu não me arrependo. Antônio se levantou. Senhor juiz, eu gostaria de falar também. O juiz assentiu. Antônio olhou para Fernando e então suspirou. Eu vim aqui convencido de que estava fazendo o certo, que estava protegendo essas pessoas. Mas, depois de ver tudo isso, eu não sei mais. Fernando não é médico, isso é fato. Mas ele é competente. Ele salvou vidas que eu, com todo meu diploma, talvez não conseguisse salvar. Porque ele fez o que nenhum de nós fez. Ele veio, ele ficou, ele se importou. Eu peço ao tribunal que considere isso, que considere o contexto, que considere as vidas. O juiz ficou em silêncio por longos minutos. Olhou para Fernando, para Antônio, para a plateia. E então falou. Este é um dos casos mais difíceis que já julguei. Porque não há vilão aqui, há apenas pessoas tentando fazer o certo. Fernando mentiu, isso é inegável. Mas ele mentiu para salvar e salvou 500 vezes. No entanto, a lei existe por um motivo. A medicina é uma profissão de responsabilidade. E sem regulamentação, sem formação, sem controle, qualquer um pode causar danos irreparáveis. Por isso, minha decisão é a seguinte. Fernando Augusto de Carvalho é declarado culpado de exercício ilegal da medicina. No entanto, considerando as circunstâncias atenuantes, considerando o contexto da seca, considerando as vidas salvas, a pena será convertida em serviços comunitários. Fernando não poderá mais exercer a medicina, mas poderá auxiliar médicos formados, poderá ensinar o que sabe, poderá continuar ajudando, mas sob supervisão, dentro da lei. Fernando abaixou a cabeça, não de derrota, mas de aceitação. Fernando nunca mais se apresentou como médico, mas continuou no sertão. Trabalhou ao lado de Antônio, ensinou técnicas, compartilhou conhecimentos, treinou enfermeiras. E juntos eles construíram o primeiro hospital da região. Fernando viveu até os 68 anos. Morreu cercado por pessoas que ele tinha salvado. No dia do enterro, mais de 1000 pessoas compareceram. E no túmulo gravaram. Fernando Augusto de Carvalho. Ele não tinha diploma, mas tinha coração. A história de Fernando nos faz pensar. O que vale mais? O conhecimento oficial ou a competência comprovada? O diploma ou as vidas salvas? A lei ou a empatia? Não há resposta fácil, mas há uma certeza. Às vezes, as pessoas que mais ajudam são aquelas que a sociedade não reconhece. E talvez isso precise mudar. Se essa história te tocou, se te fez pensar, se inscreva no canal, porque aqui, toda semana, trazemos histórias reais que emocionam, que inspiram, que fazem você questionar tudo. Deixe um comentário. Fernando fez o certo? E ative o sininho para não perder a próxima história. Porque no próximo vídeo, você vai conhecer a mulher que enganou todo um país e ninguém descobriu por 30 anos. Até lá.